Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. E se você está vendo esse podcast do YouTube, você também está no Vlogmas 2024. Vamos lá, mais uma segunda-feira, a gente aqui juntinhos no podcast Sherlock Holmes e eu tenho umas perguntas para fazer para você, tá? Então, primeiramente, eu quero te fazer umas perguntinhas, tá? Minha pergunta é o seguinte: você compraria isso aí que você comprou se você não fosse mostrar para ninguém que você comprou? Você pagaria esse valor que você pagou nesse café, nesse almoço, se você não fosse tirar uma foto desse almoço para mostrar para alguém, postar? Por acaso, você faria essa viagem especificamente, com esse passeio especificamente, se ninguém pudesse saber que você esteve nesse lugar, que você gastou para entrar nesse espaço X? Você comeria esse doce bonito, mas só que mais caro, se você não pudesse postar que você comeu esse doce? Você leria esses livros se você não pudesse mostrar, postar que você leu esses livros? Você se empenharia nesses estudos que você está fazendo, pensando em fazer? Você procuraria ganhar esse diploma que você está procurando, se o seu nome não fosse sair em lugar nenhum? Se você não pudesse colocar na sua bio do Instagram ou num tweet que você fez? Enfim, não importa se você tem aí milhões de seguidores, 1.000 seguidores, ou 100 seguidores, ou 30 seguidores, esse episódio de hoje é para você também, tá? Não se engane, não. Olhe aí para sua volta, olhe para o que você fez ontem, olhe para o que você está planejando fazer, por exemplo, nesse Natal. Veja o que você vai fazer amanhã e comece a se perguntar se você faria isso dessa forma se não fosse para postar que você fez ou mandar para alguém que você fez, mostrar que você fez. Você faria se fosse para ficar guardado só entre você e Deus? Bom, gente, é isso, sobre isso que eu quero conversar com vocês, bater um papinho aqui com vocês. Esse texto meu, ele é de 2020, no Voltemos ao Evangelho, chamado Você Faria Isso se Nunca Pudesse Postar que Fez? E ele é sempre muito atual, muito atual. Todo ano ele é muito atual, todo mês ele é muito atual. E eu não sei vocês, mas vocês estão percebendo que a gente está vendo muito as pessoas procurando falar sobre a forma de lidar com as redes sociais, principalmente as pessoas que mais lidam com as redes sociais, estão sempre aí trazendo, e eu acho que esse ano bastante mesmo, trazendo questões de como a gente lidar com as redes sociais, como saber limites, como muita gente fazendo jejum de redes sociais, né? Aí fica uma semana fora, um dia fora, um mês fora, o que eu acho super válido, tá? Eu não sou contra ficar fora das redes sociais, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que fazer, mas não pode ser sem colocar nada no lugar. Porque se você acha que sair das redes sociais vai resolver os seus problemas, aí você não conhece seu próprio coração. Porque a gente sempre dá um jeito de colocar outra coisa no lugar daquilo que estava ali distraindo a gente, ocupando a gente. Então não adianta sair das redes sociais, mas ficar fazendo um monte de compras. Não adianta sair das redes sociais e colocar outros vícios no lugar daquele espaço que você tá. E o que não adianta também, na minha opinião, gente, aí para você avaliar mesmo, né?
O que não adianta também, na minha opinião, é você sair das redes sociais só para dizer que você não tá lá, né? Então você passa uma semana ali sem aparecer no seu Instagram, sem postar nada, sem ficar vendo o post dos outros. Porém, você continua fazendo todas as coisas, ou muitas coisas, né? Não todas as coisas, mas muitas coisas, com o objetivo de postar quando você voltar. Então, assim, eu estou um mês fora do Instagram, mas eu continuo tirando foto das coisas que eu tô fazendo, porque aí quando eu voltar no Instagram, eu posto tudo que eu fiz quando eu estive offline, né? E vem aquele carrossel de coisas, tipo, como foi meu off do Instagram? Sim, foi seu off de estar aqui, mas não saiu da sua cabeça, concorda? Porque você ficou tirando foto de várias e várias coisas com a intenção de postar depois, para mostrar para as pessoas. Então, assim, até o seu sair das redes sociais é com a intenção de mostrar que você saiu das redes sociais. Por que que ninguém sai das redes sociais e depois volta e tipo assim, vamos agora daqui pra frente, né? Já que é pra fazer um off das redes sociais, vamos fazer um off das redes sociais. Porque não adianta você sair das redes sociais, gente, tipo assim, eu vou ficar um mês sem postar, um dia sem postar, uma semana sem postar, se você vai tirar esse tempo e vai continuar fazendo as coisas para postar. Depois que seja, mas você não fez um off, você apenas não apareceu lá, mas você vai aparecer depois e mostrar: "Olha, eu fiquei off das redes sociais, e veja quantas coisas eu consegui fazer enquanto eu estive off das redes sociais". Veja, eu não tô falando gente, eu não tô falando mal de quem faz isso, não é isso, sabe, não tô criticando, só tô chamando a gente a pensar realmente mais fundo, numa camada mais profunda dessa situação toda aí de lidar com as redes sociais. Hum. E talvez você seja aquela pessoa super off, assim, que não posta quase nada, e você já tá assim: "Deixa eu sair desse podcast, porque eu não me enquadro nessas pessoas aí que postam tudo, eu raramente posto, eu acho inclusive ridículo quem fica postando várias coisas". Mas deixa eu te falar uma coisa, muito cuidado com o seu coração, porque nosso coração é enganoso, e até mesmo quando nós deixamos de fazer algo, né, quando as suas motivações para não postar alguma coisa, você pode estar, inclusive, se enganando com relação a isso também. Mas o ponto é, gente, Colossenses 3,17 diz que tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. E logo em seguida, Colossenses 3, 23 a 24, diz: "E quando fizerdes, fazei de coração como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo como o Senhor." Repito, você faria isso para ter 0 likes? Para ter 0 seu nome elevado academicamente? Para ter 0 reconhecimento dos outros? Você faria? Pensa em qualquer coisa que você pensar em fazer. Você correria o que você corre se não fosse para postar que você correu o que você correu? Você iria para academia? Olha, isso nos nossos dias precisa ser dito, né? Você iria para academia se não fosse para tirar uma foto no espelho e postar que você foi à academia? Você faria as coisas que você faz se não fosse para ter um likezinho, um coraçãozinho? Faria? Então, gente, não é novidade para nenhum de vocês. Tem episódios no podcast, tem vários textos meus sobre isso, posts. Eu sou super a favor das redes sociais. Eu sou super defensora que os cristãos estejam nas redes sociais, sendo sal, sendo luz, no meio desse mundaréu de coisas, né, que vem acontecendo e aparecendo aí nas redes sociais. E a conversa que eu tô falando aqui com vocês, assim como eu falo no meu texto, no Voltemos ao Evangelho, não é para você julgar a intenção dos outros, nem eu tô aqui julgando a intenção dos outros. Eu estou conversando com vocês para a gente analisar o nosso próprio coração. Estou te convidando para analisar o seu próprio coração. Mas também porque eu vejo muito, né, influenciadoras, eu não tô falando só de influenciadoras cristãs, não. Eu vejo muitas influenciadoras mostrando e te convidando muito a fazer coisas relacionadas às redes sociais. E aí como por exemplo, vamos ficar uma semana fora das redes sociais juntos e não sei o quê. Legal,
apoio, também quero vir a nunca pensei em fazer isso, mas eu acho que eu quero vir a fazer isso em algum momento. Mas eu também quero convidar você para uma coisa que é ir mais fundo, para você ir mais profundo no seu coração. E para você alinhar essas coisas, para mim sempre funcionou, e assim, isso é uma coisa bem de normal, né? Assim, comum. Para você entender como é que tá seu coração lidando com seja lá o que for, você começar a fazer perguntas para você mesmo, né. E assim: "Ah, Ana, mas como é que eu sei que eu estou, né, fazendo as coisas como se fosse ao Senhor, como se servindo a Deus e não aos homens?". E essa questão de você ir fundo nas motivações do seu coração, eh é você alinhar as suas vontades, o seu fazer com a vontade de Deus. "Ah, Ana, mas como é que eu sei a vontade de Deus? É alguma coisa mística? Como é que eu vou fazer para descobrir a vontade de Deus e tal?". Conhecendo o seu Deus. Conhecendo Deus na palavra de Deus. Então, quanto mais contato que você tem com a palavra de Deus, mais relacionamento você tem com seu pai, mais, não volta vazia a palavra, então você vai sendo moldado ao Senhor, você vai sendo moldado à imagem de Cristo. Mas para isso você tem que estar ali, ó, diante da palavra de Deus, ocupando o seu tempo, o que você está deixando de fazer nas redes sociais, por exemplo, em vez de continuar tirando fotos e fazendo coisas para depois postar, vai ler a Bíblia. Vamos orar, vamos ler a Bíblia e estar, na igreja, estar com o corpo do Senhor. Em se tratando aí das redes sociais e do que nós podemos ou nós não podemos fazer, a gente tem que considerar essas coisas. Se fazer essas perguntas diante de Deus pode ajudar você a ter um filtro, né. Eu já contei para vocês que quando eu escrevi esse texto em 2020, eu comecei a lidar com isso, sabe. Eu comecei a perceber, assim, que eu estava fazendo as coisas com a intenção de postar, que às vezes eu não queria pagar tudo aquilo num café lá especial que ia ficar bonitinho numa foto, mas eu ia lá e pagava porque eu queria tirar uma foto daquilo para postar nas redes sociais. E eu nem tô falando de época que eu já tinha o Sherlock Holmes pra mostrar pra muita gente, não, era no meu perfil privado, sabe. Então assim, ninguém escapa disso, gente, pode ser você com pouquinho seguidor, postando pouquinho ou não, é algo que nós todos temos que avaliar, né. Então a gente tem que uma forma de sondar o coração é fazer essas perguntas mesmo, e eu aprendi a fazer isso. Eu comecei a melhorar quando toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu me perguntava automaticamente: "Eu faria isso se eu não pudesse postar que eu fiz isso?". Então assim, eu faria esse curso se ninguém ficasse sabendo que eu fiz esse curso? Eu compraria isso daqui se eu não postasse? Se não for para postar que eu comprei isso daqui? Eu iria para tal lugar se eu não postasse que eu estive em tal lugar? Eu compraria essa caneca se não fosse para postar? Nossa, tem tantos anos essa caneca que já tá até rachada. E perceba que, assim, é muito fácil você responder dizendo que: "Ah, sim, eu faria essas coisas se não fosse para postar". Mas agora eu nem preciso colocar efeito de voz quando eu falo alguma coisa assim, né, eu mesma já estou interpretando. Mas, gente, a única forma de você sondar seu coração e responder essas coisas com honestidade é, como eu falei, você estando diante do Deus que é santo, 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 todos os dias. Todo o tempo que você puder estar, da forma como você puder estar, temendo e servindo de fato ao Senhor. Então estude, conheça esse a quem você serve e a quem você deve imitar. Não tem eu sempre falo para vocês, não tem como imitar alguém que você não conhece. Se você ficar tentando imitar, um Deus, se você ficar tentando imitar Jesus que você não conhece, você vai realmente é aquela coisa de você vai criar um Deus da sua cabeça e vai imitar isso aí, esse Deus da sua cabeça. Quando a gente começa com essas perguntas, que é: "Eu faria isso se eu não pudesse postar?", ela vai te levar à pergunta principal de todas as coisas que deve mover todas as nossas ações, que é: "Como isto que eu estou fazendo agora glorifica o nome de Deus? Como isso que eu estou me propondo a fazer vai glorificar o nome de Deus?". Isso é uma tentação pra gente, não só nas redes sociais, mas todos os dias, porque depois que o pecado entrou no mundo, a gente de fato espera aí que eu vou espirrar. Ui.
A gente de fato, gente, fica disputando a glória com Deus. A gente fica tentando puxar essa glória para nós mesmos. E mesmo nós que somos crentes, ainda estamos em processo de santificação, a gente lida também com isso. A gente lida também com essas tentações diárias de puxar a glória pra gente. O Ferguson, num livro dele, ai meu Deus, eu tenho ele aqui, assim, algumas perguntas para nos direcionar como fazer as coisas segundo a vontade de Deus, e ele diz para você sempre se perguntar, né, que será a glória de Deus o princípio condutor das nossas ações? Será que a glória de Deus é o que nos move a fazer o que nós fazemos? Ou será que nós usamos isso como uma desculpa, porque falar que faz as coisas para a glória de Deus, falar que está estudando para a glória de Deus, que tem que ser inteligente para a glória de Deus, que tem que dar o seu melhor para a glória de Deus, é muito fácil falar isso. Mas só você sabe se de fato você está fazendo isso para a glória de Deus ou se você está pegando essa fala da glória de Deus para puxar essa glória para você mesmo, para dizer que, olha, eu estou fazendo isso. E olha para mim, veja como eu estou fazendo isso, que eu, sabe? Gente, isso é uma tendência muito, muito séria. A questão das redes sociais mesmo, a gente está lidando com isso o tempo inteiro, né? A gente vai para estabelecimentos, para cafés, para uma loja de roupas, tudo é muito instagramável. A gente vai num shopping, é muito instagramável. Tudo que a gente vai fazer agora é pensado para ser instagramável. Você já ouviu essa palavra, né? É pensado para você olhar, justamente você olhar e você pensar, nossa, isso ficaria lindo num post. Nossa, isso ficaria muito legal. E tudo bem, veja, tudo bem. Isso é legal, isso é divertido, inclusive. Tem muitas vezes que eu vou em lugares, assim, eu lembro que quando eu fui na Inglaterra, muitas vezes que eu fui em Londres, mas quando eu fui no café do Sherlock Holmes, que é aquele café da série do Sherlock, da BBC, eu fui lá já 3 vezes, né? E toda vez que eu vou lá, eles não mudam nada naquele lugar, gente. E eu sempre ficava pensando assim, meu Deus do céu, é um café super simplinho, sabe? A única coisa que você vê de Sherlock é lá no fundo tem umas fotos dos donos desse café, com a equipe, com o elenco, né? Com o diretor, com todo mundo. Mas lá no fundo, nos quadrinhos assim. E eu, como uma boa marqueteira que sou, eu olhava sempre e eu ficava assim, gente, por que eles não colocam alguma coisa diferente aqui? Um copinho de café, os copinhos de café com uma logozinha assim, nem que seja uma lupinha, sabe? Para as pessoas, tipo, quererem consumir mesmo aqui dentro. E eu até falava, né, e tirar foto tal, e divulgar, porque todas as vezes que eu fui lá, tá sempre vazio. E sempre que estão as pessoas lá, são pedreiros que estão em volta trabalhando, porque lá é bem baratinho a comida, né? E aquele café da manhã, enfim. Por que eu tô falando isso? Tudo bem, sabe? Tudo bem a gente pensar nas coisas dessa forma, até mesmo marqueteira, eu acho que faz parte. O ponto é que se de fato, né, se de fato algo eu me responder que eu só, por exemplo, lá, toda vez que eu vou lá, eu tomo um café lá. Mas se de fato eu fosse pensar assim, não, eu só vou tomar esse café aqui se ele ficar numa foto legal para eu postar. Muito provavelmente eu estou fazendo algo para minha própria glória. Não estou dizendo que sempre essa seja a intenção, mas muito provavelmente, se existe esse só, eu só faria isso se fosse para postar, eu estou fazendo isso para buscar minha própria glória. Se eu não puder mostrar para os outros, né, se eu não faria alguma coisa, a não ser que eu fosse mostrar para os outros, então me diz qual a razão pela qual eu quero fazer essa coisa, entendeu? Qual a razão pela qual eu quero fazer essas coisas? E muitas coisas boas podem cair nessa cilada. A Bíblia nos alerta muito sobre isso. Coisas boas como doar para quem precisa, como servir na igreja, como missões, como dar esmolas, como devocional, a leitura bíblica postada em stories, né? Muitas coisas que são boas podem nos levar para esse lugar. Eu já falei com vocês, né? Vocês já devem ter visto também por aí, quando eu postei assim, leia a Bíblia para se alimentar e não para postar. Faça o seu devocional para se alimentar, para ter um relacionamento com Deus e não para postar.
A pergunta é: você montaria a sua mesa do jeito que você monta, com velinha, com canetas coloridas? Você marcaria a sua Bíblia do jeito que você marca? Você faria como você faz, se não fosse para postar que você fez? E muita gente questionou: "Mas, né, não sei o quê, eu faço isso, eu me alimento e eu também abençoo outras pessoas, mostrando a palavra de Deus e tal". E eu não sou contra isso, eu também faço isso de vez em quando, eu posto também, não tem problema. O meu ponto é apenas a motivação, é o ponto lá no fundo do coração. Você faria dessa forma se não fosse postar que você fez? Se questione o tempo que você está perdendo e a distração que você está se distraindo para montar uma situação do seu relacionamento com Deus, para filmar, para tirar uma foto, para postar. Você não está perdendo esse tempo que você poderia estar de fato fazendo aquilo ali para Deus? E quando você está com uma câmera filmando o que você está fazendo ali no seu devocional, na sua leitura bíblica, na sua oração, quando você está se filmando, você está focada somente no Senhor enquanto você está se filmando, enquanto você faz isso? Se tiver, tudo bem, sabe, tudo bem. Mas eu percebi que às vezes que eu estava fazendo isso, acabava que eu estava praticamente fazendo uma encenação de um momento com Deus, e isso começou a me incomodar. Tanto é que vocês estão vendo no vlog, mas que eu não estou postando, quando dá 5 horas eu paro de filmar, basicamente, e não estou postando os meus momentos devocionais que eu estou fazendo à noite, não estou postando a leitura bíblica que eu estou fazendo com o Diego, não posto a gente de manhãzinha cedo, então assim, não filmo a gente nas nossas orações matinais, que o Diego ora comigo e com o Arthur todo dia de manhã, não posto, não mostro essas coisas e nem falo delas, tô falando aqui para mostrar para vocês. Mas é algo a se pensar, entende? Para mim, gente, são 2 perguntinhas, principais nesse assunto que a gente tá falando, que me ajuda e nem sempre eu faço corretamente, nem sempre, mesmo fazendo essas perguntas, muitas vezes eu busco a glória para mim mesma, eu não sou perfeita, eu sou uma cristã pecadora como você é, então sim, acontece, mesmo eu fazendo essas perguntas para mim, eu não cheguei num nível de tipo: "Nossa". Mas assim, as 2 perguntas que eu gosto de fazer para sondar e para ver ali se eu faço ou não são: "Eu faria isso se eu não pudesse postar?" E aí se a resposta for: "Sim, eu faria isso se eu não pudesse postar". Aí a segunda pergunta que eu faço é: "Como isso que eu estou fazendo vai glorificar o nome de Deus ou não?" Aí, gente, essa pergunta você pode colocar ela para qualquer coisa, inclusive para as conversas que você está tendo na mesa com suas amigas, para onde você está indo, como você está se vestindo, o que que você está olhando, tudo. Você pode levar essa pergunta, essa pergunta tem que sondar tudo que a gente faz. É como eu falei para vocês agora, nós vamos falhar, mesmo fazendo essas perguntas, a gente vai acabar fazendo coisas para nossa própria glória, sim. Mas a gente tem que lembrar que Cristo já foi perfeito por nós, em todas as coisas, e que a gente se volte para Ele, coloque em oração nossas ações nas redes sociais, coloque diante de Deus aquilo que a gente está fazendo e que peça mesmo para que Deus nos mostre o caminho a seguir, como fazer. Eh, as redes sociais, como eu sempre falo, são um meio em que a gente está vivendo e eu sei que o Senhor também quer que a gente brilhe a luz de Cristo ali, nesse meio, nesse espaço. A questão toda é que eu acho que a gente ainda está tentando descobrir como fazer isso, né? Como fazer isso sem afetar nosso coração. E é isso, gente. Outras perguntas, inclusive eu termino o texto com a seguinte coisa: você está fazendo algo pecaminoso porque ninguém pode ver? Lembre que Deus vê tudo. Então, quando você está fazendo algo pecaminoso só porque ninguém pode ver, lembrando que Deus vê tudo e sabe tudo, você faria essa coisa pecaminosa? Você não deveria fazer. Você está deixando de fazer algo bíblico, bom, correto, porque ninguém vai ver, lembrando que Deus vê tudo e sabe tudo? Você faria? Deveria fazer. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ler esse texto completo, você pode procurar lá no Voltemos ao Evangelho e pode ler outros textos também sobre esse assunto que eu escrevi lá, como Os Dedos Falam do que Está Cheio o Coração, O Dilema do Pecado nas Redes Sociais, Serviço versus
versus egoísmo e muitos outros textos que tem por lá, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até o podcast. E até o próximo episódio.